Eu acho que, em termos macro, eu acho assim, primeiro que eu acho que o modelo de administração judaica é um modelo falido, é um modelo que não tem como continuar. Eu acho que você não pode colocar o Rony 2 anos presidente de uma escola, depois 2 anos é o Rogério Schor, depois 2 anos é o Renato Cícero, depois 2 anos é o Pedro Weinberg. Quer dizer, isso é uma coisa muito complicada. Se você parar e pensar que 2 anos o presidente da CHL é o Rogério e cada 2 anos muda, não tem, eu acho que qualquer um aqui apostaria que a CHL iria quebrar. É a mesma coisa que vale para a Menorá e para qualquer empresa. Então, o mundo de hoje também não tem tantos idealistas e tantas pessoas com tão conteúdo judaico que se dediquem da maneira que precisariam se dedicar à comunidade. E então, eu acho que tem que haver uma mudança, acho que tem que ser profissionalizado. Pega o exemplo do Ulies, né? O Ulies é um instituto que eu fui presidente e a gente já está junto lá há 10 anos. Há 10 anos é o mesmo grupo que trabalha na escola. Então o presidente fui eu, depois foi o Zé Carlos Balaciano, depois foi o Cláudio Zones, depois foi o Marcel Sapir, agora aliás é o Marcel Sapir. E somos todos amigos, irmãos. Eu fui presidente há 10 anos atrás, eu até hoje estou na diretoria. Eu brinco que no próximo eu vou ser estudante, porque eu fui presidente, vice-presidente, diretor de marketing, diretor de não sei o quê. E agora, então, essa coisa da gente estar junto na escola há tantos anos e provou isso que eu estou dizendo. Vocês fizeram da escola uma escola fantástica, de excelência e prioritária no Brasil inteiro. A gente aumentou de 900 para 1.200 alunos, quando no mesmo período o somatório das escolas judaicas do Rio... Está falando de 30%. E no mesmo período o somatório das escolas judaicas do Rio perdeu 350 alunos. Você vê, a gente ficou 300 numa diversidade de 350. E a pergunta que eu faço a você sobre isso é se esses alunos que saíram das outras escolas não foram para o Ulies. Não. Isso eu ouço muito essa pergunta, mas não é verdade. Eu não sei se é verdade. Não, foi boa a tua pergunta, porque ela não é verdadeira. Por quê? Na verdade, a entrada numa escola é no infantil. A entrada no meio da escola é muito pequena. Normalmente não é regra. A saída é mais para o fim. A saída é sempre no fim e a entrada... Onde a colher se melhorou? Melhorou que a saída tendeu a 0. Então, quer dizer, a nossa saída da 8ª série para a primeira, que historicamente era 30%, 35%, passou para 3%, 4%. Quer dizer, então a gente teve menos saída. O nosso infantil, a maior infantil dos últimos 10 anos, estrategicamente, nós fizemos aquilo que os clubes deveriam fazer e não fazem, que a gente montou uma sede na Barra da Tijuca, bem localizada. Essa sede da Barra da Tijuca, para você ter uma ideia, Rony, tem 400 e poucos alunos, está maior do que várias outras escolas aí. Então, acho que você tem que ter uma visão empresarial. E acho que as entidades não têm, acho que precisariam botar profissionais. Quando me convidaram para ser presidente da escola, eu nunca participei de nada e o que a gente fez? A gente contratou uma diretora executiva e ela manda na escola. Se o Rony pedir alguma coisa para o Rogério, não adianta nada. Ele tem que pedir para a Edith. Tudo é com ela que manda na escola. Então, acho que todas as entidades deveriam seguir esse caminho. Nós estamos encerrando o nosso segundo bloco desse belo bate-papo com o Rogério Schor. No terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre a CHL, sobre os empreendimentos imobiliários que o Rogério Schor capitaneia, que ele lidera. Vamos falar sobre o setor imobiliário, que ele diz que hoje, no Rio de Janeiro, existe um boom imobiliário e é o segundo mercado brasileiro, perdendo apenas para São Paulo e com grandes possibilidades. Vamos falar sobre a lucratividade desse setor e vamos falar sobre os investidores estrangeiros que estão vindo ao Brasil, especialmente ao Rio de Janeiro, faturar os nossos empreendimentos imobiliários, na medida em que nós ainda não temos consciência da importância de que é investir nesse setor. Já voltamos. Rogério, por que é que o setor imobiliário, que andou mal das pernas, principalmente entre os anos 88 e 94, por aí, para não se falar de tempos anteriores, mas recentemente, nos últimos 20 anos, nós sabemos que houve um período de 10 em que o setor teve grandes problemas. Por que é que esse setor se transformou num setor de alta liquidez, de rentabilidade e de magnificência no que se refere a investimentos? Olha, eu vou fazer um resumo porque, para responder essa pergunta, eu ficaria aqui umas 2 horas falando. Mas eu acho que o principal o mercado brasileiro, como um todo, ele se globalizou em relação a tudo. O mercado imobiliário é um mercado um pouco mais lento, é um mercado de reação um pouco mais lento, até porque também as empresas eram muito familiares, aliás, ainda até hoje são, né? E como você falou, houve uma crise muito grande em função de inflação, BNH, então você não teve muita gente formada. Então, se você parar e raciocinar,
nós fomos o último setor a se globalizar. O que está acontecendo hoje no mercado imobiliário é somente a globalização, que os bancos já passaram, que, enfim, várias outras siderúrgicas, atividades, isso aqui já passaram. E hoje, essas aberturas de capital, se você fizer uma estatística, 80%, mais de 70% a 85% são comprados por investidores estrangeiros. Ou seja, quer dizer, os donos das empresas que têm capital aberto, a maioria deles são investidores estrangeiros. Obviamente que essa globalização fez com que a gente tivesse muito mais recurso, né? Quer dizer, as empresas hoje estão muito mais capitalizadas porque o recurso entrou abundante. Segundo, houve uma modalidade que hoje você pode, que se chama CRI, ou descontos de recebíveis, ou seja, quando você chega nas chaves, você consegue receber à vista tudo aquilo que você teria para receber. Terceiro, os bancos têm muita necessidade hoje de emprestar através da crédito imobiliário, em função de novas normas do Banco Central. Então, quando você soma a quarto, né, a estabilidade, né, eu acho que as pessoas... Você fala de estabilidade financeira do país. Financeira do país. A falta de inflação e a forma pela qual a economia vai funcionando hoje. A previsibilidade dos gastos, eu diria isso aqui. Porque, olha só, se a pessoa ganha... Às vezes a pessoa que ganha 10 mil não entende como é que alguém vive com 5 mil, que não entende como é que alguém vive com 3 mil. Mas o fato é o seguinte, aquela pessoa que ganha aquele valor, ela se acostuma a viver com aquele valor. E como realmente hoje a gente não tem inflação, a pessoa começa a pensar numa poupança. Então ela tem como ter uma previsibilidade de pagar uma prestação. Então esse é um outro fator. Outro fator foi o alongamento dos prazos de pagamento. Quer dizer, normalmente a pessoa que compra apartamento, ela está pagando um aluguel. Na medida em que você antigamente, a minha empresa vendia em 36, 48, hoje vende em 120 meses. Os bancos estão dando 20 anos. Então o valor da prestação que você paga durante a obra, e até em função de que a gente sabe que o consumidor tem essa dificuldade, a gente criou prestações durante a obra relativamente pequenas, que permite que ele pague o aluguel, claro que sempre com um certo sacrifício, junto com a prestação. Fez com que o mercado se abrisse muito. Então, hoje a clientela é muito maior do que era antigamente. A clientela é muito maior e tem também o fenômeno que o mercado financeiro avalia, que é o fenômeno do México, que viveu toda essa conjuntura de fatores e as empresas do México aumentaram 7 vezes o tamanho. Esse, inclusive, é um dos motivos do boom do mercado imobiliário na Bolsa, porque o mercado financeiro... A expectativa é de evolução. De evolução nesse caminho. Entendi. Isso vai acontecer dentro das previsões que vocês estão acostumados a traçar nesse momento. Se o Brasil continuar com céu de brigadeiro, se a taxa de juros continuar caindo, se não houver nenhuma influência externa, se a gente continuar, se crescer 4%, 5% ao ano e tudo, tem tudo para isso tudo acontecer. O problema é que uma coisa é o seguinte, a compra do apartamento normalmente, normalmente não, 90% dos casos, é a maior dívida que uma pessoa assume na vida dela. Esquece eu que sou empresário, as pessoas que são empresários, quer dizer... Então, é um momento de maior instabilidade da vida dela. A pessoa, para comprar um apartamento e para assumir aquela dívida de 150 mil, 200 mil, ela tem que estar totalmente confortável. Se existe um desconforto, ela já não vai. Então, se tem um risco de recessão, um risco de inflação, qualquer risco pessoal interno na cabeça da pessoa, ela tem muito medo da compra do apartamento. Então, é um setor muito sensível a qualquer arranhãozinho. Se não houver esse arranhãozinho, se não houver nenhum problema... eu acho que tem tudo para deslanchar, que aliás é que todos nós do mercado apostamos. As empresas do teu setor estão se capitalizando na Bolsa? Como é que isso está funcionando? Olha, várias empresas abriram capital, hoje isso está dando um pouco um nó, né? As últimas emissões já não foram boas, já foram relativamente fracassos, né? Porque foram muitas empresas de uma vez, acho que umas 14 empresas mais ou menos abriram capital, várias histórias assim que o mercado entendeu que não eram tão satisfatórias, e agora esse mercado da Bolsa está um pouco difícil, mas várias empresas realmente abriram capital e são capitais muito altos. Há uns 3 anos atrás, você diria que no Rio de Janeiro você tinha, sei lá, 3 empresas que poderiam comprar terrenos a dinheiro. Hoje você tem 15, 20 empresas que compram qualquer terreno a qualquer valor, entendeu? Então, realmente é uma capitalização muito grande, o que dificulta muito para a gente